Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a festa de Nossa Senhora do Carmo. Ela carrega esse nome por causa do Monte Carmelo, que na Escritura é um cenário que remete ao profeta Elias, mas que ao mesmo tempo remete a um território que é simultaneamente árido e fecundo. O Carmelo é louvado pela sua fecundidade, ao mesmo tempo em que é seco, como toda aquela região árida. Ora, isso tem muito a ver com a espiritualidade que surgiu no Monte Carmelo. Os primeiros carmelitas, eremitas que ali viviam, receberam uma regra de Santo Alberto de Jerusalém, patriarca, e depois se espalharam pelo mundo, até que num determinado momento Nossa Senhora aparece ao superior geral da ordem, chamado São Simão Stock. Tem esse nome porque ele vivia dentro de um toco, dentro de uma árvore. O seu eremitério era uma árvore ocada, era muito comum naqueles dias. E, segundo a tradição carmelita, entregou-lhe o escapulário. O escapulário é uma espécie de avental. Existem muitos tipos de aventais. Existem os aventais que são chamados gremiais, que vêm na região do gremium, ou seja, da barriga, do ventre. E existem os aventais que cobrem o corpo inteiro. Cobrem desde as espáduas, ou seja, o ombro, passando pelas escápulas, que são esses três ossos que fazem um triângulo nas costas. E os monges antigos, quando iriam fazer serviços de limpeza no mosteiro, geralmente usavam um escapulário, ou seja, um avental que começava nos ombros e descia pela frente e por trás, para que eles pudessem desenvolver aquelas tarefas de higiene do mosteiro. Portanto, o gremial é um sinal de serviço. O escapulário é um sinal de serviço. De serviço a ela, à Santíssima Virgem, de serviço a ela para que ela nos ajude a subir pela aridez, ou seja, pelo caminho do Espírito, para Cristo, que é o monte. É aquele em cujo cimo encontramos a Trindade Santíssima. É por isso que o escapulário nos lembra que nós somos servos. E por isso, guarda referência com o nosso batismo. No batismo nós também recebemos uma veste branca. Uma veste que nos lembra que somos servos de Cristo, filhos de Deus. E neste caso, o escapulário é como que um pequeno sinal de que somos filhos de Deus através da maternidade santíssima de Maria. Somos filhos de Deus para que, pela sua intercessão, dedicando-nos especialissimamente a ela, nós possamos ser conduzidos ao alto
da vida espiritual. É por isso que o escapulário também evoca um sinal de proteção, mas uma proteção que existe, mas que é subordinada a uma finalidade maior. O escapulário não é um amuleto que a pessoa meramente usa e acha que está tudo ok. Ele demanda uma vida de serviço a Jesus e Maria. Uma vida de consagração. E quando nós, de alguma maneira, vivemos essa pertença, Nossa Senhora não tarda em manifestar o seu cuidado pela nossa vida. Eu separei alguns testemunhos que recolhi em alguns livros sobre o escapulário, que podem nos mostrar essa proteção. Em 1909, no Congo, Isidoro Barcanja, um jovem trabalhador, usava o escapulário publicamente. Falava da fé para os seus companheiros. O seu empregador, que era hostil à religião católica, mandou-lhe retirar o escapulário e ele se recusou. Então foi brutalmente açoitado e meses depois morreu por causa das feridas. Ele é chamado de o mártir do escapulário na ordem carmelita. Foi beatificado por São João Paulo II em 24 de abril de 1994. Na Polônia, Antoni Klimek e Irena, dois noivos, iam sempre ao santuário carmelita de Czerna. Em 1944, ela deu um escapulário para o seu noivo, Antoni Klimek, que partiria para a guerra semanas depois. E o seu noivo lhe escreveu que experimentava sempre uma proteção. Em uma ocasião, ele foi soterrado vivo e foi retirado vivo. Em outra, uma bala destruiu um projétil, um míssil, destruiu o veículo em que seus companheiros se encontravam. Ele deslizou e foi lançado por uma vala, sobreviveu e todos os outros morreram. Polônia, 1939, bombardeios. Uma casa na cidade de Lublin foi bombardeada. A sua dona, Irena, pendurou o escapulário no apartamento, entregou a casa a Nossa Senhora. Todas as construções vizinhas foram atingidas e quebraram. E as janelas do apartamento dela permaneceram completamente intactas e a casa ficou ilesa. Na Polônia, a família Hrubskna, um outro depoimento da mesma cidade de Czerna. Durante um bombardeio, uma filha segurou uma das extremidades do escapulário usado pela mãe. Os estilhaços atingiram o lugar, mas as duas permaneceram ilesas. O marido, que não usava o escapulário, ficou mortalmente ferido e depois veio a falecer. Em Varsóvia, durante a ocupação alemã, uma mulher estava para ser atacada por um oficial. Sem ter como recorrer a ninguém, segurou o escapulário e pediu socorro a Nossa Senhora. Naquele momento, os faróis de um táxi atingiram os olhos do agressor
Ele ficou desorientado e ela conseguiu fugir. Nos Países Baixos, final da Segunda Guerra Mundial, um soldado identificado apenas pelas iniciais AMW pendurou o seu escapulário junto de uma bomba d'água enquanto ele se lavava. Depois de retornar à trincheira, percebeu que esqueceu lá o escapulário e saiu para buscá-lo. Enquanto ele estava fora, uma bomba de explosão retardada atingiu a trincheira, matando os que ali tinham permanecido. Quando chegou a bomba d'água, o soldado encontrou outro companheiro que lhe trazia o escapulário. Ou seja, o escapulário retirou os 2 homens da trincheira, um porque foi procurá-lo e outro porque foi devolvê-lo. 1845, navio King of the Ocean. Esse navio navegava rumo à Austrália quando foi surpreendido por um furacão nas proximidades do Cabo da Boa Esperança. A tripulação já julgava inevitável fracasso. Um marinheiro irlandês, portanto católico, John McAuliffe, retirou o escapulário, fez com ele o sinal da cruz e lançou ao mar. Imediatamente o furacão parou. E eles puderam prosseguir viagem seguros até o fim. Westboden, Alemanha, 1957. O incêndio destruiu uma fileira de casas, mas uma família prendeu um escapulário à porta e pediu proteção de Nossa Senhora. Depois de aproximadamente 5 horas, 22 casas tinham sido reduzidas a cinzas, enquanto aquela ficou intacta. Ohio, Estados Unidos. Em um acidente ferroviário ocorrido em Ashtabula, um homem teria sido atingido de maneira mortal, chegando a ser descrito como literalmente partido pelo trem. Apesar dos ferimentos, ele permaneceu consciente durante 45 minutos, até que um sacerdote chegou, ouviu a sua confissão, deu-lhe a unção dos enfermos e ele morreu. Ele estava com um escapulário. Um sacerdote teria saído para celebrar a missa, percebendo que esqueceu o escapulário, voltou para buscá-lo. Durante a celebração, era guerra, recebeu um disparo, ele sentiu o impacto, mas conseguiu continuar a missa. Quando tirou os paramentos, a bala tinha atravessado a casula, a alva, a batina e parou no escapulário. 1944, Terra Santa. O missionário carmelita foi chamado para administrar os últimos sacramentos a um moribundo no campo de internato. Obrigado a descer do transporte público antes de chegar, começou a caminhar e afundou numa região lamacenta. Quanto mais ele tentava sair, mais se afundava. O religioso segurou o escapulário, beijou, invocou Nossa Senhora e, de repente, ele encontrou terra firme e os seus sapatos apenas foram perdidos, ficaram enterrados na lama. Austrália. Monsieur Paulding foi o primeiro arcebispo católico de Sydney. Prometeu uma viúva que retornaria para assistir espiritualmente. Quando ele voltou ao local, não encontrou mais a mulher, mas encontrou um lenhador irlandês que estava há anos afastado dos sacramentos. Depois de alguma resistência, o homem aceitou confessar-se. Ele usava um escapulário do Carmo. Quando o arcebispo deu as costas, a árvore caiu e o matou. Texas, outubro de 1952.
Um oficial da Força Aérea testemunhou que depois de 6 meses usando escapulário, simplesmente começou a participar diariamente da missa e da comunhão, a meditar e a procurar conscientemente viver na presença de Deus. Ou seja, o escapulário trouxe consigo a graça de uma maior união com Cristo através de Nossa Senhora. Nova York. Um enfermo idoso não católico foi visto usando um escapulário. Uma enfermeira chamou o sacerdote. O homem explicou que alguns amigos lhe levaram para que recebesse imposição e pediram que ele rezasse diariamente uma Ave Maria. O que ele fez sempre. Ao conversar com o padre, pediu para ser recebido na igreja, recebeu os sacramentos e, assim que terminou de receber os sacramentos, morreu. O venerável Francisco Yepes, outro grande missionário do escapulário, diz que certa vez o demônio tentou induzi-lo a trocar o escapulário por uma corrente de ouro e teria se queixado de que o sinal mariano lhe arrebatava almas. E o demônio lhe confidenciou que são 3 coisas que são insuportáveis para ele: os nomes de Jesus e Maria e o escapulário. Em 1955, um avião caiu na Guatemala com 27 passageiros. Todos morreram, exceto uma moça que segurava o escapulário e invocava Nossa Senhora. As suas roupas foram totalmente queimadas, enquanto ela e o escapulário ficaram intactos. Por fim, São João Paulo II, no atentado de 13 de maio de 1981, estava com seu escapulário. Chegando ao hospital, foram tirar o escapulário dele e ele disse: não, foi Maria Santíssima que me salvou. Há pouco que se comentar. Basta que nós tenhamos fé, que nós sejamos bons filhos de Nossa Senhora, confiemos muito nela, procuremos lutar para corresponder à vontade de Deus e tenhamos a certeza que se nós realmente somos devotos e filhos de Maria Santíssima, ela intercederá e virá para nos socorrer nas horas mais difíceis.